Olá, leitor do Continu.net que nos acompanha aqui pela TV Continu.net. Hoje a nossa entrevistada é a secretária de Educação Socorro Nery. Secretária, seja muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Muito obrigada, Nani. É um prazer estar aqui e poder levar junto com você informações para a nossa população. Entre tantos assuntos que a gente vai tratar aqui, o primeiro é como que está o retorno das aulas presenciais, né? Nós ainda estamos no meio de uma pandemia, então nós sabemos que tem muitos desafios nesse processo, mas queria que a senhora fizesse um balanço desses primeiros momentos. Muitos desafios, realmente. É um processo que eu diria que teve um lado muito corajoso nosso, né, na gestão da Secretaria de Educação, com a recomendação do nosso governador Gladson e o apoio das escolas, do Conselho Estadual de Educação, entendendo todos nós de que chegou o momento de iniciar essa retomada ao ensino presencial, né? A pandemia já está sob controle, com a imunização da população acontecendo, né, já de forma satisfatória, e nós temos tido já resultados de estudos que demonstram o quanto tem sido prejudicial para os estudantes permanecer no ensino remoto, sem o contato direto com os professores e com os colegas, né? Isso tudo, de fato, foi forte o suficiente para entendermos que chegou o momento de iniciar a retomada. Nós temos já 3 semanas de retomada do ensino presencial. De fato, é um processo, como eu tenho dito, processo gradual, um processo em que o retorno não é obrigatório para os estudantes, os pais precisam autorizar o retorno, processo que está sendo monitorado pelas autoridades, pelos órgãos de saúde e de vigilância sanitária, e que até o momento não foi identificado nenhum caso de notificação de Covid que pudesse ser atribuído ao retorno do ensino presencial. Então demonstra que esse retorno está sendo feito com cuidado, com os cuidados sanitários necessários. E além disso, quando a gente pesa os desafios, né, e os benefícios para os alunos, nós temos claramente que os benefícios têm superado, né? Nós temos já 326 escolas que já iniciaram o retorno. Agora, no dia 3 de novembro, outras turmas dessas escolas também retornam 50%, fazendo alternância de 50% dos estudantes, de modo que esse processo está caminhando. E as dificuldades que estão surgindo, nós estamos empenhadíssimos, né? Tanto eu quanto toda a nossa equipe, em buscar solucionar. E eu te diria que uma dessas dificuldades tem sido no que se refere à merenda escolar. A merenda está sendo distribuída para os estudantes na quantidade necessária, com um cardápio organizado pela nutricionista da merenda escolar. Essa distribuição está sendo feita de forma regular. O material chega aos depósitos da Secretaria, tanto aqui em Rio Branco, quanto nas regionais, né? Em Sena, em Tarauacá, em Cruzeiro do Sul. Esse material chega, é distribuído para as escolas daquelas regionais, e esse material tem atendido aos requisitos, né, nutricionais da merenda escolar. Mas quando a gente fala de dificuldade, é porque de fato tem acontecido. É um momento de inflação alta, né? Nós estamos vivendo esse momento de alta inflação. Os fornecedores têm tido receio em assinar contratos com a Secretaria, têm demonstrado dificuldades em cumprir contratos com licitações feitas no ano passado, né? Em razão mesmo de que os preços dos produtos alimentícios têm subido toda semana. E nós sabemos disso, né, Nani? Porque nós somos também consumidoras, vamos ao supermercado, né? E temos acompanhado isso. Mas nós temos tratado essa questão do reequilíbrio necessário do fornecimento de merenda escolar, evitando o desabastecimento. Temos tratado isso com a Procuradoria-Geral do Estado. Mas nesse momento, todo o nosso empenho, então, é para garantir que o compromisso do governador Gladson, que é um compromisso nosso também, de passar a ofertar para os estudantes das escolas estaduais
o chamado prato extra, o que ele chama de prato extra, né? Quando ele diz que quer ver, de fato, os estudantes comendo carne, frango, feijão, arroz, a farofa que a gente tanto gosta aqui no Acre, junto com verduras, né? Isso, infelizmente, ainda não está acontecendo como desejamos. Mas a merenda tradicional que nós conhecemos, um pouco melhorada, incluindo frutas, incluindo iogurte, incluindo também carboidratos, né? Essa merenda ela já está acontecendo e está acontecendo de forma regular, né? Atendendo a todas as escolas. Secretária, essa questão da merenda escolar, né, foi alvo de muitas críticas, assim, por deputados em especial. Sim. Tem uma previsão de que ainda nesse ano letivo, que temos aí mais de 4 meses pela frente, esse prato extra faça parte da realidade dos estudantes? Estamos trabalhando para isso. Nós temos, o governador Gladys, ele tem cobrado firme e tem acompanhado as dificuldades e nos ajudado a solucionar essas dificuldades. Mas ele tem esse compromisso e nós vamos cumpri-lo sim, do prato extra em todas as escolas da rede estadual. E evidente que queremos fazer isso ainda, né, durante esse processo de retorno. Eu considero o processo de retorno todos esses meses que faltam para a conclusão desse ano letivo de 2021. Porque aí nós temos que superar todas as dificuldades que forem surgindo para que iniciemos 2022, o ano letivo que vai iniciar ali por volta de início de abril, já em condições de pleno funcionamento. Inclusive é importante a gente frisar, né, que antes mesmo da pandemia o ano letivo estava bem bagunçado, né? Os alunos estavam terminando o ano já perto do meio do ano seguinte, quando já era para ter começado o ano letivo. Então vocês conseguiram aí ajustar, né? Mesmo com as dificuldades da pandemia, que o ano letivo ele vai começar quase ali no começo do ano, né? Isso já é... Sim, porque na verdade as aulas elas foram suspensas, né? Em 17 de março de 2020, eu acredito que é essa data, mas em seguida a Secretaria Estadual de Educação conseguiu organizar o ensino remoto, né? Seja com as videoaulas transmitidas por canais de televisão, audioaulas, né? Também pelas rádios, material impresso que foi levado inclusive para as casas dos estudantes, né? Ou os pais dos estudantes de uma escola buscar esse material impresso. Mas, de toda forma, aconteceu o ensino remoto, ele vem acontecendo, né? E agora, com o retorno presencial, nós vamos ter condições de concluir esse ano letivo 2021 naquelas escolas que conseguirem fazer o retorno, né, que tiverem condições de fazer o retorno, de forma mais satisfatória, sem dúvida. Porque nada substitui esse contato, esse olho no olho, né, esse contato direto com a intervenção pedagógica direta do professor. Secretária, você está há pouco tempo no cargo, né? Entrou em maio. Mas como está sendo, assim, gerir uma pasta tão importante, né, para a educação no meio de uma pandemia que foi um furacão em muitos setores, mas eu acredito que a educação foi muito afetada, né? Os estudos mostram que vão demorar aí muitos anos para isso ser reposto, né? Então a nossa geração foi muito afetada, nossas crianças. Como é gerir essa pasta? Concordo plenamente com você, Nani. Penso que poucas áreas, né, foram tão afetadas quanto a educação. O que se estabeleceu a partir da pandemia na educação é uma crise muito profunda, nunca vista na educação, né? E que a gente vai ter mesmo aí anos, né, para buscar superar esse déficit, esse prejuízo no aprendizado dos estudantes. E estar à frente desta pasta, nesse momento tão importante, né, da educação acreana, para mim é um dos maiores desafios que eu já enfrentei, que estou enfrentando agora. Foi assim, eu diria, um presente que o governador Gladson me deu. Pode quem estiver assistindo achar que eu sou meio maluca, mas eu gosto de desafios e, sobretudo, desafios que tenham essa relevância social tão importante quanto a educação. A minha vida inteira é dedicada à educação. Eu comecei muito cedo, aos 17 anos de idade. Eu já tenho mais de 35 anos de magistério, de dedicação à educação.
iniciando mesmo o chão de sala de aula de escola pública estadual, depois indo para a universidade, depois assumindo gestão da educação, tanto na universidade quanto em outras esferas, né? De modo que é a minha vida, e agora poder estar à frente, né, da organização do Estado nesse momento de retorno do ensino presencial, em que a gente passa a ter mais condições de reestruturar as escolas, de reestruturar os processos de ensino-aprendizagem, trazendo a tecnologia, né, para fortalecer, para aprimorar esses processos, criando possibilidade de que os alunos tenham recursos tecnológicos para auxiliar na aprendizagem, na recuperação da aprendizagem, como nós estamos fazendo, né? E veja que recente, né, nós estamos trabalhando agora com a concretização da doação do Estado, o governo do Estado está fazendo para os professores da rede estadual, né, e também para os gestores das escolas e dos centros de educação especial. Todos estão podendo adquirir um notebook, nós vamos disponibilizar a plataforma que foi cedida gratuitamente pelo Google, os estudantes vão receber nas escolas, para utilizar nas escolas, Chromebooks, de modo que nós passamos a ter um momento novo na educação, incorporando ao processo de ensino-aprendizagem tecnologias, né? E isso certamente, se bem alinhado como nós estamos buscando fazer, formando o professor para o uso dessas tecnologias, organizando as escolas para recebê-las, incorporando isso ao processo pedagógico da escola, nós vamos ter possibilidade de enfrentar melhor o desafio de recuperar aprendizados que os nossos estudantes perderam em razão agora da suspensão das aulas presenciais. É importante a gente pontuar aqui para as pessoas que a Secretaria ela tem um trabalho que não é só o estrutural, né, das escolas. Sim. Eu acredito que esse seja o menor deles, né? Se há dinheiro, tem como fazer. Sim. Mas a senhora tem andado muito no interior, né? Acredita que nas regiões ali do Juruá, onde a internet é um pouco falha, ali, as dificuldades são ainda maiores que são aqui na capital, né? Como é que o Estado tem feito para investir nesse processo de tecnologia, nessa área que está fora da capacidade do Estado, né? Não há o que fazer quando não há internet disponível. Sim, mas há a possibilidade do Estado intervir, o Estado tem feito, né? Nós estamos trabalhando numa licitação, está ocorrendo esse processo licitatório, de 300 links de banda larga para as escolas da rede estadual. Além disso, já tem 61 escolas da área rural, que também já têm autorização e em breve receberão internet via satélite, né? O Estado também tem trabalhado num outro processo em relação a isso. É preciso, de fato, ter internet na escola, né? Para que esses equipamentos todos que eu acabei de mencionar possam, de fato, ser utilizados, né, pelos professores e pelos alunos. Agora, essas dificuldades estruturais, Nani, você tem toda a razão. São as dificuldades mais fáceis de serem solucionadas, né? Porque recurso a educação tem. Tanto o Fundeb vem aumentou muito esse ano, inclusive, né, em razão da nova legislação do Fundeb, quanto as receitas do Estado também direcionadas à educação têm tido também incremento, e quando esse recurso ele é bem aplicado, ele aparece, ele é suficiente, certamente, né, para fazer frente a todos esses investimentos que são necessários. Há muitas dificuldades que deverão ser enfrentadas daqui para frente, né? Como, por exemplo, de fato, fazer essa mudança desse percentual imenso de professores temporários, abrindo um concurso público para professores efetivos, né? Quando os professores se tornam efetivos, a possibilidade de formar esses professores com formação continuada é muito maior, porque de fato eles ingressam na carreira, eles saem daquela condição precária de todo ano precisar se submeter a um processo seletivo, né, para professor temporário. Há uma necessidade grande de servidores
para o quadro administrativo, servidores que apoiem a secretaria da escola, que apoiem a coordenação pedagógica, que apoiem essa organização tecnológica das escolas. Há necessidades, portanto, que precisarão ser enfrentadas daqui para frente, né? À medida em que agora nós estamos dando esse passo importante, difícil, diga-se de passagem, né? Porque é muito fácil criticar quando alguma coisa está sendo feita, né? Se nós não tivéssemos tido a coragem de enfrentar o retorno agora, certamente nós estaríamos numa condição muito confortável, sem críticas, né? Mas entre essa condição confortável, né, e de fato enfrentar o que precisa ser enfrentado, eu fico com esse segundo caminho. E é nisso que nós estamos envolvidos. Secretária, não tem como conversar com a senhora e não falarmos sobre política. É uma agente pública, né? Vem aí, foi prefeita de Rio Branco por um tempo, né? Para as eleições do ano que vem, está aí com 2022 sendo formado, sendo muito fomentada nessas eleições, com grandes nomes aí nas disputas. Seu nome tem sido um dos ventilados como possível vice do Gladson Cameli, né? Dada a relação de vocês com tanta afinidade. Outros dizem que está confirmada já como candidata a deputada federal e tem ainda o Senado. Como é que está se desenhando isso? Há uma possibilidade de vir candidata nas próximas eleições? De fato, eu tenho um carinho imenso pelo governador, tenho gratidão, tenho respeito, gosto realmente muito dele e sinto que a recíproca também é verdadeira. Mas isso não tem nada a ver com ser candidata, né? Ou pretensa candidata, enfim, a vice do governador. Essa é uma decisão que vai caber ao governador e ele já tem externado quem ele deseja, né, ter como candidato a vice junto com ele. Então, eu não quero nem participar dessa discussão, né? E discussões em relação a candidaturas, né, para deputada federal, né? Tem surgido o tempo inteiro, as pessoas comentam, os partidos convidam. Eu penso que hoje tudo gira muito em torno da política, né? Mas eu estou tão envolvida ali na secretaria e de fato, o meu desafio agora é dar conta mesmo, né, de encaminharmos bem esse processo de retorno do ensino presencial, que eu ainda não estou participando dessas discussões. Não vejo ainda como um momento adequado para participar de discussões em relação a 2022. Mas as portas estão fechadas ou está aberta a discussões futuramente? Dizem que na política, quando você entra na política, você não pode mais fechar portas, né? Então, assim, fechar a porta não tem porquê também, né? Nada me impediria, né? Se eu decidisse, ou se eu via decidir candidatura ano que vem, nada me impede, né? Mas nesse momento eu não tenho nenhum plano em relação a isso. Também, secretária, muito obrigada pela sua visita aqui, por essa conversa, por esclarecer para a população como andam, né, os trabalhos de uma pasta, volto a repetir, tão importante dentro de um governo. Muito obrigada. Se quiser falar mais alguma coisa para as pessoas, fique à vontade. Eu que agradeço, Nani, e dizer às pessoas, sobretudo aos pais, né, dos estudantes das escolas estaduais, que nós estamos tratando essa retomada com muito cuidado, com muita atenção, com cautela, né, para fazermos de fato com que esse processo vá se expandindo, vá incluindo novas escolas, até chegar a todas as escolas com segurança, né, olhando sempre para o que deve pautar o trabalho da educação, que é a recuperação da aprendizagem dos estudantes. E acreditamos que fazendo dessa forma, nós vamos chegar ao ano de 2022, iniciar o ano letivo de 2022 com condições de realizar uma boa oferta na rede escolar para os nossos estudantes. Então é isso, as portas estão abertas, espero que nós tenhamos esse tipo de conversa mais vezes. Muito obrigada.